Olá, começando mais um podcast lá do B da Notícia, programa hoje bem bacana, quente, hein? Vamos bater um papo aqui com o Padre Maroni, aliás, João Batista, hein? João Batista Maroni, o nome bíblico, né, Padre? Nome bíblico. Uma alegria de estar aqui com você, Basílio, e com todos aqueles que nos acompanham e nos assistem agora. É isso aí. A pergunta aqui vai ser cabeluda, hein? Prepara. Vamos começar, Padre, nós estamos num período aí praticamente eleitoral, apesar de que começou o período de campanha ainda, mas estamos o Brasil inteiro, né, todos os municípios já estão aí se articulando para as eleições. E sempre que vem as eleições, a igreja aqui em Cachoeiro já teve uma participação política muito forte no passado, inclusive o senhor, que era um ativista, né, o saudoso Padre Rômulo, né, deram muito trabalho para alguns ex-prefeitos aí de Cachoeiro. E como é que está o Padre Maroni hoje? Está mais calmo? Não tem te visto aí nos microfones das rádios? O Padre Maroni está nas beiradas de Cachoeiro. Eu estou morando atualmente em Soturno, que é município daqui, né? Um distrito próspero, Gironda, lá que tem muita produção, né? De pedra. Então, estou morando lá. E a gente está ativo naquilo que a igreja pede da gente, né? Inclusive, na questão política, do bom voto, do voto consciente, do voto livre, do voto comprometedor, né, com o bem da população e principalmente da população mais fragilizada. Essa é uma defesa irrenunciável. A igreja não renuncia a isso porque é uma defesa evangélica, né? Uhum. Evangélica no sentido amplo da palavra, né? Porque amplo. tem a igreja evangélica também. No sentido Existe uma disputa da católica com a evangélica, assim, fraternal, né? Ou não tem da isso? Da parte da católica não existe, não. Inclusive, a Igreja Católica busca muito o ecumenismo, que é estarmos juntos nas causas comuns do Evangelho. E esse evangélico que eu falei é no sentido do Evangelho. Eu só fiz uma provocação. Você fez uma provocação. Aliás, essa é a mais branda das provocações que eu vou fazer aqui hoje. Pois é, então, respondendo assim em resumo o que você perguntou, a gente está aí nesse bom embate, como Paulo disse, combati o bom combate, guardei a fé. E a gente está com a nossa fragilidade, com a nossa fraqueza, combatendo o bom combate com a força de Deus, né? Da graça de Deus, né? Pois é, a gente está falando de política, religião, política, né? Inclusive é o que estimulou a te convidar para a gente falar da programação da festa de São Pedro, que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Da festa da parte religiosa, né? Que a diocese prepara, e da questão política. Nós tivemos agora, temos aí um vereador em Cachoeiro, Juninho Correia, que alguns chamam de Juninho da Cofril, que ele deixou a pré-candidatura dele para prefeito, porque eu vi um chamado de Deus, ele achou que devia voltar a fazer o seminário, né, para ser padre. Né? E agora ele resolveu voltar para a política, né? Deixou na prateleira essa questão de ser padre mais para frente. Como é que a igreja vê isso? A católica, porque eu estou falando de igreja católica. A igreja, ela não tem uma opinião formada sobre casos específicos assim, né? Inclusive, nem eu conheço bem a fundo, que eu não cheguei a conversar com o Juninho, eu conheço assim mais de vista, sobre essas decisões dele, né? Mas a igreja apoia todo bom católico que quer ser candidato. E a gente está precisando muito, né, de bons católicos, de bons cidadãos para serem candidatos. E ele é um católico praticante, né, inclusive querendo seguir a carreira sacerdotal. E é uma escolha muito pessoal, né, muito dele, com o orientador dele, né, o orientador espiritual. Mas pode começar, parar, depois vai, volta. Porque eu acredito que ele nem ingressou no seminário, não. Ele manifestou o desejo. Porque, Basílio, para ingressar num seminário, para ser padre, tem um processo longo, né? Mais do que um vestibular. É um Enem prolongado. Se ele começar hoje, daqui a quê? 4, 5 anos, 6 anos? Não mais. Nós temos os pré-requisitos, que são os encontros vocacionais, que são longos e bons, aprofunda na identidade humana, né, da pessoa, no querer da pessoa. Isso é a meninada que está querendo entrar no seminário. Depois ele vai fazer um ano de propedêutico ainda, no nosso caso aqui em Cachoeiro.
No caso dos religiosos é mais longa ainda, para depois se ingressar na faculdade de filosofia, que são 3 anos, para depois fazer a teologia, que são 4 anos, no nosso caso, e ainda tem 1 ano de estágio lá fora, para ver se ele vai mesmo pedir a ordenação, né? Então é um processo muito longo. Aí, nesse caso específico que você citou, do Juninho, do Juninho, ele estava iniciando, né? Manifestou a vontade. Ia fazer teologia, alguma coisa assim. Mas para chegar à teologia tinha um longo processo em todas as congregações e na nossa diocese de Cachoeiro também. Né? Mas se ele quiser voltar, então, lá na frente, voltei para a política, não gostei, cara, agora vai, agora você padre. Aí tranquilo, pode. Quem faz essa ida e essa volta, a igreja tem um cuidado muito grande, um carinho, de um bom acompanhamento da pessoa. Né? A pessoa, com todo o pecado... Muita responsabilidade, né? Todos os pecados que a gente tem, a igreja procura ser muito humana, né? Com aquele que está nessa busca de decisão. Não é que está na indecisão, não, está na busca de uma boa decisão. Então a igreja é muito humana nisso, ela tem muita compreensão das idas e vindas da pessoa. Né? O Juninho é uma pessoa, figura de direita, né? Sempre era do PL, né? O partido do Bolsonaro, agora foi para o PT, que é um partido também aliado com a direita. Ele ia ser um infiltrado da direita lá na igreja que é toda esquerda, padre, ou eu estou errado? Não. Talvez há uma imprecisão aí. A igreja, ela é do evangelho, né? É porque o evangelho está mais ligado à ideologia. O evangelho está muito à frente da esquerda e da direita. Eu vejo a CNBB, todas as decisões da CNBB, né, sempre puxando para o lado da esquerda. Era sempre puxando para o lado do evangelho. Se a gente vê o Jesus do evangelho, a gente não dá conta dele, não. Lá no evangelho ele está brigando com fariseus, com saduceus, com escriba, com doutores da lei, com sacerdotes, brigando no domingo passado, na leitura do evangelho das missas, até com os familiares dele, que era um homem profundamente revolucionário. Então é esse Jesus que encanta. E não tem direita e nem esquerda que tem perna para acompanhar esse Jesus, não. Outro dia eu brincando com uns amigos que são assim meio... se demonstram ser de direita ou não sei o quê. Aí eu citei alguns passos do evangelho. Aí eu falei, olha, a sua implicância não é com a igreja da direita ou da esquerda, é que você e eu, nós não damos conta de seguir esse homem aqui. O homem é revolucionário. O homem não deixa e não quer ninguém com fome, não quer ninguém marginalizado. Se fala de perdoar 7 vezes, ele fala que é 70 vezes 7. Ele é danado. Então, é esse Jesus do evangelho que encanta a igreja e que impulsiona a igreja e que haja perna para acompanhá-lo. Voltando aqui para o mundo terreno, bem terreno mesmo, padre, é uma das questões que foi falada aí. Às vezes a pessoa tem vergonha ou fica cheio de dedo para comentar num assunto, mas é um assunto que tem que ser comentado. O fato do Juninho ser muito rico, né? A família dele é dona da Cofril, e ele, não sei se ele é filho único, eu sei que mesmo que não seja filho único, acho que é. Ele tem uma herança muito grande. Se ele virar padre e ele herdar essa herança, lá na frente essa herança vai para a igreja, que padre não deixa herança? Olha, eu vou dizer de uma maneira geral. Aliás, deixa para a igreja, né? Sim, vou dizer de uma maneira geral. Existem duas tipologias de ser padre. Uma que é a diocesana e outra que são os padres de congregações religiosas. Por exemplo, eu sou padre diocesano. E aí, da Diocese de Cachoeiro, eu posso ter bens em meu nome. Inclusive, eu tenho minha conta pessoal, tem bens, tem carro e até tenho uma pequena herança que eu recebi dos meus pais, de terra. O religioso, não. O religioso, ele é frater. Frater é fraternidade, ele vive uma fraternidade. Por exemplo, os padres agostinianos, que são da Igreja da Consolação, de Castelo e de Muqui. Eles seguem a linha de Santo Agostinho. Então, esses vivem tudo em comum. Entendeu? E aí, a herança, se tem, vai para a congregação, ou antes de entrar no seminário, destina essa herança para algum fim ou para alguma obra social. Alguma obra social, mas antes de entrar nessa congregação. Então, a igreja define todos os casos dessa maneira, entendeu? No meu caso, por exemplo, eu pude entrar no seminário sendo proprietário da minha herança, não tem problema nenhum. Aí se o senhor morrer, que Deus... Aí eu tenho que deixar um testamento para quem eu quero deixar essa herança. Inclusive pode ser para a igreja ou não. Ou para um familiar, ou para alguma
entidade social, alguma obra. Mas caso o senhor não deixe, aí o seu irmão, os seus parentes mais próximos podem reivindicar. Não, aí é a lei que manda, né? A lei civil. Não tem nada disso que vai para a igreja obrigatoriamente? Não existe, não. É uma coisa muito própria da pessoa, uma decisão da pessoa. E eu volto a dizer, se for de uma congregação religiosa, eu acredito, que eu conheço menos, porque eu sou diocesano, eu acredito porque cada congregação tem uma regra, os franciscanos, os agostinianos, os jesuítas, tá vendo? São muitas congregações. Então, eu acredito que antes de se ingressar, já dá destino à herança, antes de se ingressar no seminário. Pois é, padre. Bom, então fica, porque eu vi muita gente falando, se Juninho virar padre, a igreja vai ficar rica lá na frente. Não, as pessoas... Vai pegar cofril e tal. As pessoas falam muito sem conhecimento. Olha, fake news, né? Fake news. É uma santa fake news. Você me desculpe, eu tenho celular e é um objeto de trabalho. Né? Mas dá trabalho, porque tanta bobagem que se coloca ali é travestida de... Tanta mentira travestida de verdade, né? As pessoas conhecem pouco, né? Falando da vocação, né? Da carreira religiosa, padre, quando o padre Francisco, né, assumiu o papado, houve que ele era um padre mais liberal, mais aberto, né? Houve a expectativa que ia mudar alguma coisa na questão do celibato dos padres, para o padre poder casar ou não. Mudou isso? Botaram uma pedra nesse assunto? Ou isso não está sendo cogitado mais na igreja? Não, é uma coisa que sempre é cogitada. Só que uma lei na igreja, para mudar, não é só a lei, não é só a letra. A igreja tem uma tradição, né? O celibato mesmo, uma coisa de não sei quantos anos, nem eu sei, acho que entrou já tem alguns 500. Já teve época que podia, né? Lá atrás. Então você não muda, virou tradição, virou cultura. O pessoal fala, inclusive, que a gente estava falando de herança, que o padre não pode casar para não fazer filho, para não deixar a herança dele para o filho, em vez de deixar para a igreja. Inclusive, a maneira de como o padre casado vai entrar na igreja é ordenar padre o homem casado. Não é nós nos casarmos. Tem um diácono, já é casado. Já é casado, estabilizado, criou os filhos, como o diaconato. Aí quer seguir a vocação. O diaconato permanente, agora tem até casos na Igreja do Brasil onde o diácono era diácono permanente, casado, ficou viúvo, tem vários casos desses, e se ordenou padre. Então, esse é um caminho, entendeu? De ordenar padres os homens casados. E aí é um caminho muito, muito mais leve, muito mais tranquilo. Voltando para a política, a gente vai entrar na questão da festa dos três santos aí daqui a pouco. Que é Santo Antônio, São Pedro e São João. E São João. Inclusive, Santo Antônio é o casamenteiro, né? A gente está falando de casamento, foi isso aí, essa semana. A Teologia da Libertação, né? Foi um movimento que surgiu, acho que na década de 80, né? Final dos anos 70, começo dos anos 80, né? Inclusive o padre Leonardo Boff, que eu tive a oportunidade de conhecer, trouxemos ele aqui em Cachoeiro, alguns anos atrás, e outros padres fizeram esse movimento, que era um movimento bem de esquerda. Aí falando de ideologia política mesmo, era um movimento muito ligado à questão do bolivarianismo, né? O movimento surgiu, inclusive, o senhor estava me corrigindo aqui, na Colômbia, né? Com padres brasileiros, e esses padres, inclusive, foram punidos pela igreja. Então, olha só a dicotomia, tiveram que fazer voto de silêncio, não sei como é que foi, alguns deixaram de ser padre. No mesmo período surgiu a renovação carismática nos Estados Unidos. A renovação carismática foi uma resposta política da igreja contra a teologia da libertação? Eu acredito que não. Todos os dois movimentos são frutos de uma época. Cada época surge um movimento diferente, igual o pentecostalismo e o neopentecostalismo. O próprio surgimento do pentecostalismo na Igreja Católica e nas igrejas evangélicas é fruto de uma época, não existia antes. Existiam as igrejas tradicionais. É tanto que, na linha do pentecostalismo, tanto a Igreja Católica como a Igreja Evangélica passam um aperto danado, porque as tradicionais evangélicas estão também aí se apertando por esse monte de igreja evangélica que está surgindo que são pentecostais. Então, eu coloco o surgimento da teologia da libertação como da renovação carismática dentro desse contexto de época, né? Surgiu uma e surgiu outra. Cada uma com um caráter diferente, né? A teologia da libertação é mais a
teologia do evangelho na vida prática do povo latino-americano, que foi colonizado. Era quase que um comunismo que acredita em Deus. Né? Porque o comunismo renega, né? A esquerda pura, né? O comunismo chinês, o russo, de Stalin, de Lenin, né? De Mao Tse Tung, eles inclusive acabaram com as religiões, mandaram prender padres, matar padres. Aí, Basílio, eu volto ao evangelho. Porque também prenderam Jesus, botaram ele na cruz. E o que Jesus pregava? Ele pregava o reino de Deus. Quando ele falou no reino, aí falaram ele que está querendo ser rei. E aí é tanto que lá em cima na cruz de Jesus está Jesus Nazareno, rei dos judeus. Peraí, mas os judeus vai ter um rei maior do que o rei de Roma? Essa moeda é de quem? É lícito pagar imposto a César? Então você está vendo como que tinha uma política toda aí no meio? Agora a gente paga imposto a Lula, desculpa. Você está entendendo como tinha uma política toda aí no meio? Então não tem jeito de dizer do apolítico. Por exemplo, eu vivo lá onde eu estou agora, numa tremenda falta de água. Em Cachoeiro Itapemirim, falta água na localidade que eu moro. E nós estamos lutando para ter água. Aí vão dizer, esse padre é da esquerda porque está querendo água para o povo. Ou da direita, não importa, eu quero é água. Se venha da esquerda ou da direita, nós estamos precisando de água. Nós não temos celular, por exemplo, em Gironda, que é lá. Tá com problema, não? Que problema? Não existe. Lá não pega celular. Atenção vivo. Aí, essa que é a demanda. Aí nós estamos lá lutando. Se vem da direita ou da esquerda, é um direito do povo. O povo precisa, porque é um instrumento de trabalho. E tantas outras coisas mais. Então, eu respondo essa pergunta sempre assim, quanto à teologia da libertação e quanto à renovação carismática, que foi a pergunta, né? Isso. Elas têm uma razão mais profunda, cultural até, do que a razão político-partidária. É claro que o político partidário vai aproveitar para se identificar com ela. Não é ela que se identifica com o comunismo, é o comunismo que às vezes se identifica, em alguns aspectos. Mas peca lá na questão de acreditar em Deus, né? Que é o primeiro mandamento, né? Adorar a Deus sobre todas as coisas, né? Isso. Sim, mas eu não tenho culpa se um ateu que não acredita em Deus acredita na proposta do evangelho, acredita na proposta da igreja. Entendeu? Por exemplo, se um ateu que não acredita em Deus defende a ecologia, eu não vou deixar de defender a ecologia porque o ateu defende. Eu não vou deixar de defender a distribuição da riqueza num país como esse, porque o comunismo diz que tem que distribuir a riqueza. Aí você está entendendo? Tem um antecedente, que é o evangelho, para nós, que vem antes de qualquer signo. Aliás, tanto a distribuição da riqueza, né? Ela não é primazia da esquerda nem da direita. A forma de distribuir, de como se faz para distribuir essa riqueza, que é diferente. O modo como a esquerda pensa de distribuir e o modo como a direita acha que tem que fazer para que essa riqueza seja distribuída pelo próprio mercado. Mas aí nós vamos entrar no assunto, o nosso tempo já está lá no fim, a gente tem que falar dos três santos ainda. Última pergunta política, padre pode ser candidato a prefeito? Ele tem que pedir uma licença ao bispo, se o bispo conceder, no caso... Ele tem que silenciar, ele tem que sair da igreja? Tem que sair, tem Mas que pode deixar voltar o depois de perder a eleição? Olha, depende muito. Isso são casos muito excepcionais e cada caso é um caso, né? Porque cada diocese... Não tem uma regra geral. Não tem uma regra geral, como também para os padres de congregação religiosa. Né? Não tem uma regra geral, né? O padre Kelmo, lembrando... Sim. Você falando de padre, eu lembrei do padre, porque tem o nome de padre também... Isso aí criou uma confusão na cabeça da população. Tem gente que achando que ele é da Igreja Católica, mas ele é de outra religião. Mas há um respeito entre essas religiões, né? Parece que é uma confusão intencional, né? Tratar de padre, sim. E aquele padre que vai lá e defende, né? Uma moral séria. Foi quase uma caricatura, né? Então, com todo respeito, né? A designação dele. Se não me engano, ele se dizia padre da Igreja Ortodoxa. Isso. Né, que tem algumas igrejas ortodoxas no Brasil e que são igrejas muito sérias, muito importantes, né? Surgiram lá na história da igreja lá atrás. E aí é o que eu sei dele. Eu ouvia muito pouco. Mas não olha com preconceito também? Não. Eu olho assim, eu fico olhando esses fatos. Você me desculpe a palavra,
É muita pobreza. Eu não me apego a isso. Quando eu vejo até na internet algumas postagens, eu falo, meu Deus, que pobreza de conhecimento, de causa, pobreza de entendimento do mais profundo das questões, das razões. O Basílio, quando a gente estuda a colonização do Brasil, a gente aprende tanta coisa. Agora tem um slogan na teologia. Ali tem um livro ali, Escravidão, não sei se você está vendo ali, Escravidão do Laurentino Gomes, né? Sim. A gente aprende conta um pouco dessa história. Agora tem o termo decolonização. Como é que nós vamos decolonizar ou descolonizar uma cultura? O povo, desde o começo do Brasil, aprendeu a ser colono. E como tira isso da mente, do coração do povo? Então, como isso abre a perspectiva para a gente, entendeu? Entender os fatos de hoje. Aí sim, aí vale a pena discutir. Agora, discutindo superficialidade, a ponta do iceberg, o iceberg é muito maior do que só a ponta. É verdade. Padre, vamos chegar, nós estamos no mês de junho e julho, que são 2 meses emblemáticos aí para a Igreja Católica. Vou trocar minha colinha aqui, que agora nós vamos falar... De festa. Da festa, né? Que o senhor é um dos coordenadores, ou o coordenador dessa programação da Diocese de Cachoeiro, para esses 2 meses que vem a festa junina, as juninas e julinas, né? A festa de São Pedro, né? São Pedro mesmo é junho. São Pedro é dia 29. Dia 29. Nós tivemos agora Santo Antônio, né? Santo Antônio Casamenteiro, até bate com o que a gente conversou aqui. Muita gente foi atrás daquela medalhinha no bolo, hein? São João Batista, dia 24. Vocês botam a medalhinha no bolo mesmo lá, pai? Ninguém vai casar nessa igreja, não. Vai botar a medalhinha, né? Não. Que eu vi uma reportagem com um repórter da Gazeta, saiu no STV aí, na primeira edição, um repórter aqui de Cachoeiro, Moreno. E ele vai lá para achar a medalhinha, mas não acha. Ele tá solteirão lá. Não casa de jeito nenhum. Tá solteirão, não vai casar desse jeito. Mas como que é? Fala um pouco dessa programação pra gente. Pode convidar na câmera 1 ali o pessoal a participar. Olha, a gente tá muito feliz. Toda festa é pra gente ser feliz, né? Alegria. E o mês de junho é um mês assim muito peculiar para as festas. O clima ajuda, né? E ele já tem a cara de festa, por causa desses 3 santos, principalmente. Santo Antônio gosta de festa. São João, então, nem se fala, né? E São Pedro. São João está mais relacionado às fogueiras, né? E são festas, assim, mais populares, mais tradicionais. Porque esses 3 santos na vida da igreja são de uma importância, como todos os são. 3 apóstolos. Né? São Pedro é o primeiro papa. E no dia dele se comemora também São Paulo, os 2. São João Batista foi aquele que no ventre da mãe pulou quando a mãe foi visitada por Isabel. Perdão, Isabel, ele é filho de Isabel, e ela foi visitada por Maria, né, com Jesus. Então ele saltou no ventre, ele batizou Jesus, olha a importância, né? E era um profeta. E Santo Antônio, um homem muito forte, né? Com relação à festa de São Pedro, é aquela tradição, né? Uma tradição sempre renovada. Tem as missas, a procissão, a missa esse ano vai ser aqui no campo da Santo Agostinho, né? Na Vila Rica. Né? Na Vila Rica. E é a tradição que se repete com um novo espírito, com um novo ardor, para renovar, né? A animação, renovar a fé. E todos que nos acompanham são convidados. Né? No dia 20 começam as novenas. Eu estou vendo aqui na programação, são 9 dias de novenas, né? Na Catedral de São Pedro. São todas na Catedral? Todas, porque São Pedro é padroeiro da Diocese de Cachoeiro e da Catedral de São Pedro. Né? E aí, a Catedral, por ser padroeiro da Diocese, a Catedral a cátedra, é o lugar do bispo, por excelência, né? Então, lá é o lugar da festa do padroeiro da Diocese de Cachoeiro. E depois nós temos o dia de São Pedro, que é a missa, né? O padre Bruno Sá Rangel, é novo esse padre? O padre Bruno, ele é de manhã essa missa, porque aí é uma missa mais focada... 9 horas da manhã. 9 horas. Essa é a missa mais da comunidade da catedral, dos moradores do derredor da catedral. Agora, às 15 horas, é a procissão até aqui o campo Santo Agostinho, da Vila Rica, e após a procissão, no campo Santo Agostinho, nós teremos a missa diocesana. Presidida pelo bispo. Aí vem o bispo também de São Mateus, o bispo de Vitória, o arcebispo, o Dom Anderson, que é filho da terra, vem de Vitória, e o bispo de Colatina. E falar com a nossa audiência aqui, que essa missa,
vai ser transmitida pela Rádio Diocesana FM, pela TV Evangelizar e pela Web TV Amparo, né? Então, quem não puder, por algum motivo, bom que vá, que acompanhe lá no Santo Agostinho. Eu estarei lá, porque eu sou católico e praticante, eu vou à igreja aqui na Consolação, eu estarei lá. E quem não puder ir, pode acompanhar, ou pela Rádio Diocesana, pela TV Evangelizar, ou pela Web TV Amparo. E depois, um show, né? Sim. Vai ter festa. Festa, São Pedro tem que terminar em festa, né? Show tem que... Vai ter um show com Anjos do Resgate, sabe? É de Cachoeira? Não, Anjos do Resgate é uma banda nacional, né? E, inclusive, muito conhecida. Inclusive, com tendência um pouco da renovação carismática. Uma tendência, ela não é uma banda propriamente... Mas não vamos voltar nesse assunto, a gente fica aqui, o diretor já está olhando para mim de cara feia, que nós já estouramos em 6 minutos o tempo aqui, mas o tempo é bom, eu queria ter a oportunidade para a gente conversar aqui, o dia que a gente puder fazer 1 hora, 2 horas de debate. Vamos fazer o seguinte, programa um dia para a gente fazer sobre um assunto específico, porque aí a gente esgota ele. Mergulhar. Senão a gente fica igual só na cabeça do iceberg, como você falou, e não aprofunda. É isso aí, muito obrigado, Padre Maroni, pela sua vinda. Quiser se despedir da audiência ali na câmera 1. Tudo bem, eu agradeço de coração essa oportunidade e é sempre bom a gente estar em boas companhias, né? Na companhia aqui do Basílio, né? Do nosso diretor que está ali e na companhia de todos aqueles que nos acompanham em casa ou no seu trabalho, em qualquer lugar que esteja. Eu tenho certeza, Basílio, que você, do pouco que eu te conheço, você é um homem de boas companhias. Obrigado. Espero que sim. Espero que Deus esteja vendo. Bom, eu vou me despedindo da audiência. Como sempre, antes de a gente terminar o programa, eu vou pedir para você dar o seu like, se inscrever no canal, né? Compartilha aí com as suas comunidades, né? De WhatsApp, Facebook, Instagram. Compartilha esse programa para ele alcançar o maior número de pessoas, que sempre traz algum conteúdo interessante para você, né? Não se esqueça. E se inscreva no canal. Nós estamos chegando aí a 10 mil inscritos, queremos chegar a 20. E você é muito importante nessa luta nossa. Toda semana, um programa novo para você, aqui no Lado B da Notícia. Até semana que vem, se Deus quiser.